Olá, muito bem-vindo a este culto festivo, culto dos 504 anos da Reforma Luterana. O culto onde nós temos o privilégio de estarmos aqui unidos na casa do Senhor para louvar e agradecer ao nosso Deus, que despertou Martinho Lutero para que no dia 31 de outubro de 1517 fixasse na porta da igreja de Wittenberg 95 teses. Data essa que ficou marcada como o dia da Reforma, o dia onde a Igreja voltou à verdade, voltou à Escritura e voltou a pregar que somos salvos somente pela graça e na fé que temos em Cristo nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, cristãos, e que Deus abençoe a nós que temos a confessionalidade luterana nessa data festiva, neste culto especial. Que Deus assim nos acompanhe neste culto. Amém. Os crentes todos exultai, contentes nos mostremos, louvando-te de nosso Pai, sem paga recebemos, enaltecendo o benfeitor e seu gracioso eterno amor, ao qual a paz cativo foi de Satanás e à morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais, sem me poder erguer jamais daquele triste estado. Nas minhas obras sem valor, nenhum proveito havia, por natureza um malfeitor, odiando a Deus me via. O medo então me fez sofrer, e em desespero compreender que ao fogo eterno iria. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração
Nós vamos agora, neste momento, então, fazer a invocação no nosso culto. Damos início a este culto em nome da Santíssima Trindade, que se revelou a nós na palavra do Senhor como Deus Pai, o nosso Criador, como Deus Filho, nosso Salvador, e como Deus Espírito Santo, nosso santificador e mantenedor da fé. Toda honra, glória e louvor dedicamos ao Deus triuno, hoje e sempre. Amém. Amados em Cristo, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a vida dos fiéis deve ser uma vida de constante arrependimento. Mas Deus não quer que seja apenas um arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é considerado arrependimento quando não produz uma mudança de atitude. Por isso, não podemos dizer que nós não temos pecado, nem podemos querer nós mesmos remediar o mal que há em nós. Muito menos confiar em nós mesmos, em objetos abençoados ou qualquer coisa que seja para obtermos o perdão. Só podemos confiar na graça de Deus em Cristo Jesus. E com humildade, arrependidos e confiantes, queremos agora confessar os nossos pecados e buscar o perdão que Jesus nos garante. Nós nos reconhecemos culpados e merecedores do eterno castigo. Buscamos refúgio no sangue de Jesus, que é o único meio para nos livrar de nossas culpas. Com o auxílio do Teu Espírito Santo, nós queremos mudar totalmente a nossa vida pecaminosa em uma vida de santificação. Ouve-nos por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Meus amados, Deus é misericordioso e bondoso. Ele nos perdoa e nos aceita pela fé em Cristo Jesus. Lutero, ele comenta este amor justificador de Deus em Cristo com as seguintes palavras: aqui começa a feliz troca. Tudo o que Cristo possui passa a pertencer ao que nele crê. Cristo possui todo bem e santidade, e isto passa a pertencer ao cristão. O cristão está cheio de defeitos e Cristo leva estes defeitos sobre si, porque Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, alguém que nunca pecou e cuja santidade é insuperável, eterna e todo-poderosa. É este Cristo que agora diz a ti: os teus pecados estão todos perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto da Reforma é o Salmo de número 46, Salmo que depois foi usado por Martinho Lutero para escrever o hino Castelo Forte, hino que marca a Reforma. E o Salmo 46 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Fica bom Jesus,
leitura de Apocalipse para o nosso culto da Reforma está em Apocalipse 14, do versículo 6 e o versículo 7, onde o texto bíblico então nos diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui a leitura de Apocalipse para o nosso culto. A leitura da epístola nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, dos versículos 19 a 28, onde o texto bíblico nos diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Até aqui a leitura da epístola, palavras do nosso Deus. Senhor dos céus, daquele que se tem por Deus, renega Cristo Redentor e engana a igreja do Senhor. Jesus demonstrou teu poder, o Rei dos Reis vem proteger o povo teu que possa amar e eternamente te louvar. Espírito Consolador, nos dá união, fraterno amor, não vos vem nos amparar, da morte a vida nos guiar. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto está em Mateus, no capítulo 11, dos versículos 12 a 19, onde o texto de Mateus então diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras.
Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Deus. Amém. A nossa confissão de fé hoje será também com as palavras do Credo Apostólico, mas juntamente com a explicação de Lutero sobre cada um dos artigos da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda e preserva de todo o mal. E tudo isso Ele faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. E por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. E isto é certissimamente verdade. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. E Ele não fez isso com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue, e a sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como Ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. E isto é certissimamente verdade. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, e nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim como hoje chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. E nesta cristandade Ele perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos. E em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isto é certissimamente verdade. Amém. Vida
coisas quero te render, em santidade aqui viver. De acordo com a organização Portas Abertas, que de alguma forma acompanha a perseguição à igreja cristã, mais de 340 milhões de cristãos no mundo hoje, em 2021, enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. Jesus diz no Evangelho de hoje: o reino dos céus sofre violência. E quando nós comemoramos 504 anos da Reforma Luterana, é muito comum que nós, nessas comemorações, no afã de comemorar e de pensar no que nós estamos comemorando, é comum que a gente fale de Lutero como um herói do dia, e é importante que a gente lembre que isso não seria nada luterano. O reino dos céus sofre violência. Mas como sofre violência? Que tipo de violência ele sofre? Seria algo de tipo uma projeção ou uma profecia sobre terrorismo? Na realidade, sempre que o reino dos céus é citado no texto bíblico, ele é citado em oposição com o reino deste mundo. Nós vemos isso, por exemplo, na matança dos bebês israelitas lá no Egito, no Antigo Testamento. Nós vemos isso também presente durante a descrição dos reinados de reis injustos, tanto em Israel quanto em Judá. No entanto, esse reino do céu sofrer violência significa que a força vai ser uma tentativa para se apoderar do reino de Deus. Pessoas vão tentar se apoderar do reino de Deus à força. E essa é uma boa referência a uma doutrina central da Reforma Luterana, que é a contraposição à ideia de que as obras são capazes de salvar. Não são capazes. Salvação por obras é uma maneira de forçar a porta do céu para se apoderar do reino de Deus. Essa oposição, está dizendo Jesus, ao reino de Deus, vai chegar a ser violenta. E isso tem tudo a ver com o conteúdo da reforma, porque o foco da reforma não foi costumes ou práticas simplesmente na igreja cristã, mas o conteúdo da reforma esteve voltado ao coração do cristianismo. Como é que nós vamos ser salvos? E Jesus nos convida, quando fala no nosso texto, a olhar para João Batista, para ajudar a responder o que significa essa violência. João Batista, por exemplo, morre perdendo a cabeça, sendo decapitado. João Batista sabe muito bem e soube na pele o que significa o fato do reino de Deus sofrer violência. No entanto, olhar para a vida e para o ministério do próprio Jesus também nos ajuda a compreender por que o reino dos céus sofre violência. Porque nada do que Cristo tem para fazer, ele vai fazer à força. É isso que ele está nos dizendo. E isso vai ser verdade desde a manjedoura até o Calvário. A forma de Jesus fazer as coisas é justamente o contrário de fazer algo à força. E isso que ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, ele tem toda a força do mundo. Mesmo assim, a perseguição contra ele frequentemente se torna violenta. Quando o assunto é perseguição, o tom sempre sobe quando a cruz está no caminho. Isso é verdade quando Jesus, a caminho da cruz, vem enviado por Deus como uma criança e o Herodes manda matar todas as crianças da Galileia. Quando as crianças estão sendo mortas e Jesus está sendo perseguido, a cruz estava no caminho e por isso houve violência. Isso também é verdade quando a gente pensa na tentação de Jesus no deserto. Simplesmente ter dado um passo para longe da cruz teria resolvido os problemas humanos de Jesus. Isso também é verdade tendo em vista a relação entre Jesus e Pedro. Na conversa em que Pedro propõe para Jesus esse negócio de cruz aí, não é uma boa ideia. Quando a cruz está no caminho,
o reino de Deus está sofrendo violência. A violência tentou tirar Jesus da cruz. E essa é a violência que traz mais distração e é também a mais perigosa para o cristianismo e para o reino de Deus. E aí então Jesus sobe aos céus e a sua igreja é aquela que permanece sob ataque. Lembra do que aconteceu quando Paulo persegue Jesus e Jesus encontra a Paulo no caminho de Damasco? O que Jesus diz para o Saulo? Ele ainda é Saulo, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? A gente poderia dizer, mas ele está perseguindo cristãos e não perseguindo Jesus. Mas Jesus sabe que quando estão nos perseguindo, na verdade, estão perseguindo o nosso Salvador. Por isso, o reino do céu sofrer violência é algo que acompanha o reino de Deus e a igreja no mundo. No contexto da reforma, como é que essa violência se mostrou? A gente vai perceber que a perseguição a Lutero e aos seus foi uma oposição muito violenta. Quando Lutero volta a pregar o Evangelho e volta a ensinar a palavra de Deus na igreja, houve uma grande oposição e essa oposição foi crescendo e essa oposição chegou a ser violenta. Lutero chegou a ser declarado proscrito, o que significava que qualquer um poderia matá-lo e isso não seria um crime, seria um favor para o império. O reino dos céus sofre violência. E a história se repete. Anos depois da reforma, em 1617, quando a reforma completou 100 anos, essa celebração foi uma celebração muito gloriosa. No entanto, nesta celebração, o rei da Prússia tentou forçar a igreja luterana prussiana a se tornar calvinista. Milhares de pastores e congregações sofreram, milhares de cristãos luteranos foram violentamente perseguidos. 200 anos depois, em 1817, o rei da Prússia, para comemorar a reforma, decidiu que não haveria mais duas igrejas no seu território. Declarou aquilo que foi chamado de União Prussiana, que unia por decreto as igrejas luteranas e calvinistas. Essas igrejas eram mais ou menos desse tamanho na Prússia. Havia 24 igrejas reformadas e 7.000 igrejas luteranas. A igreja luterana da Prússia era a maior igreja luterana do mundo na época. A igreja luterana, por decreto, por causa da União Prussiana, foi simplesmente eliminada do território prussiano. Ao comemorar os 300 anos da Reforma Luterana, o livro de Concórdia se tornou ilegal e o curso de teologia foi encerrado na Universidade de Wittenberg, justamente onde Lutero era professor e onde todos os acontecimentos da Reforma tiveram o seu centro. O luteranismo nunca mais retornou ao seu berço, ao lugar onde ele havia nascido. O tempo passou, o luteranismo chegou em novas terras e a perseguição que a nossa igreja aqui no Brasil sofreu também foi um representante desse reino de Deus sendo perseguido e sofrendo violência. No entanto, apesar de tudo isso, nós estamos aqui. E isso só seria possível pela graça de Deus. O resultado de todas essas perseguições e de toda essa dificuldade foi o renascimento do luteranismo. E por que isso foi possível? Só foi possível por causa da mensagem que nós temos, que é a mensagem de Cristo, que sempre foi a mensagem do luteranismo. Hoje, nós continuamos sofrendo a tentação de tirar a cruz de Jesus, ou o Jesus da cruz, à força. Essa tentação continua entre nós. No entanto, Deus continua salvando, sem usar força. Como é que Deus salva? Vocês lembram que no texto bíblico, Jesus conta uma história esquisita a respeito de meninos cantando música de velório e tocando músicas de festa? O que se espera quando as pessoas ouvem música de velório? Não se espera que elas chorem? O que se espera quando alguém ouve música de festa? Não se espera que essa pessoa fique alegre? Não se espera que essa pessoa dance, talvez? Pois então, é aí que está
a resposta de Jesus. É por meio da sua palavra de lei e de evangelho, palavra de velório e palavra de alegria, que nós somos salvos. Somos salvos por música, pela música de Deus, pela sua lei e pelo seu evangelho. Quando nós comemoramos 504 anos da Reforma Luterana, nós temos uma trilha sonora. Em meio à violência, nós temos um Deus que é o nosso castelo forte. E essa música de Deus, a lei, muitas vezes, deixa a nossa alma atribulada, como diz Lutero na letra do hino. Música fúnebre de Deus. Nós somos também levados por ela, por essa música fúnebre de Deus, a confessar que sem força para combater, nós teríamos perdido. Se depender da gente, estamos perdidos. É isso que a música fúnebre da palavra de Deus coloca diante de nós. No entanto, o nosso Deus faz as coisas do seu próprio jeito. E o jeito dele não é fazer na marra. Ele tem feito soar também aos nossos ouvidos o doce e alegre som do Evangelho, por meio do qual ele nos diz: eu já fiz tudo o que era preciso. Você está salvo. Nada mais precisa ser feito. Por isso, quando a gente ouve o pesado som da lei, que nos acusa e nos leva ao arrependimento, aos prantos, e ouve o doce som do Evangelho que nos perdoa e nos salva, a gente se alegra e canta junto. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Que Deus abençoe a Igreja Luterana e toda a Igreja Cristã, comemorando os 504 anos da Reforma Luterana. Estimados irmãos em Cristo, nós chegamos no momento do culto onde nós lembramos a importância do ofertar do cristão para o reino de Deus. Martinho Lutero, ele teve uma oportunidade de fazer com que a reforma chegasse a todos os cristãos, porque tiveram pessoas que estavam ofertando para o reino de Deus. E assim a palavra que Lutero estava buscando mais uma vez para a verdade, a justificação por graça e por fé, pôde alcançar diversas pessoas. Hoje, nós, herdeiros da reforma, também temos a oportunidade de ofertar ao reino de nosso Deus, para que mais e mais pessoas venham a conhecer a verdade que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Por isso, é importante lembrar de trazer a sua oferta junto ao altar de Deus. Você trazendo a sua oferta, o Senhor com certeza abençoará para que ela seja usada para o crescimento de seu reino e automaticamente Ele estará abençoando a sua vida com a sua palavra e com a sua graça. Que Deus assim abençoe o ofertar de cada cristão. Amém. No
Ó Senhor Deus, nosso Pai Celeste, que após longos séculos de trevas espirituais nos libertaste dos laços do erro e da tirania dos preceitos humanos. Nesta oração nós damos graças a Ti, Senhor, com sinceridade pelas testemunhas fiéis que Tu usaste para restaurar o Evangelho de Cristo para a Tua Igreja. Nós Te louvamos igualmente por haveres determinado que esta abençoada luz brilhasse até os dias de hoje, de modo que agora conhecemos também as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo, o nosso único mediador, no qual Te adoramos em espírito e em verdade. Te rogamos, ó Deus, que defendas a Tua Igreja contra todos os seus inimigos e que não consintas que o Teu rebanho seja espalhado ou que lhe falte o rico alimento da palavra. Busque e salve os perdidos e todos os que se extraviaram. Preserve pura a Tua palavra entre nós e também a administração correta dos Teus santos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia. Afaste de nosso coração as doutrinas falsas que nos cercam, as doutrinas ilusórias. Conserve-nos firmes na Tua graça e na Tua verdade, para que não usemos mal a maravilhosa liberdade para a qual Cristo nos libertou e não causemos danos à nossa alma e nem sejamos um escândalo para a Igreja. Nos fortaleça, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, para que perseveremos na confissão da Tua palavra e andemos de modo digno do Evangelho. Só assim, então, poderemos glorificar o Teu santo nome pela pureza de nossa vida e firmeza de nossa fé até a morte. Obrigado a Deus por estes 504 anos da Reforma Luterana. Obrigado por sermos herdeiros deste tripé, de somente a graça, somente a Escritura e somente a fé. Obrigado por sermos cristãos e carregarmos esta confessionalidade. E por fim, Senhor, concida-nos por Tua graça a vida eterna quando chegar o momento de nos chamares. A Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de nosso Deus. Abençoe-te Deus, o Pai, que te criou do pó da terra. Abençoe-te Deus, o Filho, que te libertou com o seu sangue na cruz. Abençoe-te Deus, o Espírito Santo, que te fortalece e te guia na fé. O Deus triuno guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Nós queremos agradecer a oportunidade de você estar junto conosco neste momento de celebração do culto da Reforma. Os avisos das atividades da Semana da Congregação Bom Jesus estarão na descrição aí do vídeo e também os dados para quem quiser fazer a sua oferta. Nós queremos também lembrar que é importante você curtir e compartilhar este culto para que mais pessoas tenham acesso a esta oportunidade de estar celebrando conosco o culto da Reforma e ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe e guarde a tua semana. E nós vamos finalizar o nosso momento de culto cantando o hino da Reforma, Castelo Forte.
Maria.